Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. E o tema que eu dei é: prepare-se para ver as maravilhas de Deus. Prepare-se para ver as maravilhas de Deus. Lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos dá mais esta oportunidade, um privilégio de estarmos aqui, reunidos entre irmãos na Tua presença. Já cantamos, já louvamos, já adoramos, já ofertamos. Já fomos informados do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus. Viemos também aqui em busca de alimento espiritual. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo que está aqui, que habita em nós, manifeste-se no nosso meio, alimente-nos. Quero te pedir que Tu renoves as minhas energias, e que Tu me dês uma unção especial, espiritual. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Josué. A primeira menção de Josué, na realidade, está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 9, quando Deus ordena Josué a formar um exército e a lutar contra os amalequitas. Esta é a primeira aparição de Josué na Bíblia. Ele é convocado para formar um exército para ir para guerrear. No capítulo 33 de Êxodo, ainda no versículo 11, diz que Josué buscava o Senhor desde a sua juventude. Um jovem que desde moço buscava, temia, servia ao Senhor. Quando Deus deu a lei a Moisés, Josué estava lá com ele. Êxodo capítulo 24, verso 13. Na segunda vez também, 32, 17, Josué estava sempre acompanhando o seu líder Moisés. Aí uma outra passagem muito significativa, que está em Números capítulo 13, versos de 1 a 16, quando Moisés está já próximo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então Deus falou para Moisés o seguinte: olha, pega 12 homens, convoca 12 homens, e vão lá para conhecer a terra que eu vou dar para vocês. São os chamados os 12 espias, e eles vão para lá para conhecer a terra, e eles voltam e dizem o seguinte: olha, é muito bom mesmo, tudo que planta dá, olha, os frutos são magníficos. Aquela história de que lá em Itu as coisas são grandes, não é nada comparado àquilo que dá os frutos lá na terra prometida. Tem um problema, os homens de lá são como gigantes. Nós nos sentimos como gafanhotos, então não vai dar. A terra é muito boa, tudo bem, mas não vai ser possível, porque os homens de lá são como gigantes. Entretanto, Josué e Calebe, eles contrariaram o relatório dos outros 10 e disseram: não, é verdade, os homens de lá são como gigantes, são muito fortes, mas Deus prometeu para a gente, então Deus vai nos dar. Se Deus falou que ia nos dar aquela terra, vamos em frente, porque Deus vai nos dar a vitória. Então ficou assim dividido. 10 dizem para Moisés: nós não podemos ir. 2, Josué e Calebe dizem: vamos que Deus vai nos abençoar.
e Deus vai nos dar a vitória. Aí, Moisés preferiu ouvir os 10, ouvir o povo. O povo quis até escorraçar com Josué e Moisés e Caleb. Moisés ficou com medo e preferiu então ir em outra direção, caminhou 40 anos no deserto. Eu quero só fazer um destaque, embora não seja o foco, e eu vou falar sobre princípios para ver as maravilhas de Deus. Então aqui, embora não seja o foco, mas eu quero destacar este princípio também na vida de Josué, que é o princípio de autoridade. Quando Moisés ouviu o relatório e preferiu ouvir os outros 10 e o povo, e foi para o deserto, eu penso que se fosse um de nós, ou se fosse nos nossos dias, talvez tivesse dito o seguinte: não. Deus falou que ia nos dar, então nós vamos. Moisés, você quer vir? Vem. Não quer? Nós vamos. Povo, quem vem com a gente? E teria nascido ali a Ágape 2. Um povo teria dividido, não concordo com esse líder, não concordo com a decisão dele, estou fora. Eu estou dizendo isto porque tem acontecido inúmeras vezes, que é a quebra do princípio de autoridade. Josué disse o seguinte: nós entendemos que se Deus vai nos dar, Deus vai nos dar. Mas o líder era Moisés. E ele, pelo princípio de autoridade, ele acompanhou Moisés. E Deus o honrou. Então grave isto, queridos. Princípio de autoridade traz honra. Quebra do princípio de autoridade, desonra. Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles foram fiéis ao seu líder e fiéis a Deus, e Deus os honrou. Muito bem. Então, devido à fé, o serviço de Josué, Deus convocou-o para suceder Moisés, logo após a sua morte, e então conduzir o seu povo para a terra prometida. E é aqui que nós nos encontramos. Josué, capítulo 1, versículo 19 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muito bem, então Josué assume agora a liderança. Eles estavam diante do Rio Jordão, era só atravessar e estariam na cidade de Jericó. Mas havia um grande empecilho, um grande obstáculo, um grande problema. Como atravessar o Rio Jordão? Não havia pontes sobre o Rio Jordão, não havia barcos, não dava como contornar o rio. O Rio Jordão é um rio de grande importância. Foi nele que Jesus foi batizado, foi nele que Naamã foi curado. Não era um rio muito largo, mas ele era muito profundo, muita correnteza, e além disso, era época de muita chuva, o que fazia o mais caudaloso, avançava às margens e atingia as plantações, e tinha uma correnteza muito forte.
Então era realmente um obstáculo. Segundo os comentaristas, estavam ali aproximadamente 1 milhão de pessoas, entre idosos, mulheres, crianças, gente que não sabia nadar, além dos animais, das carroças com os alimentos e demais pertences. O que fazer? Como atravessar aquele rio? A situação era complicada, que momento delicado e difícil que Josué assume a liderança do seu povo. Eles não tinham como voltar, porque o Mar Vermelho os separava. Não tinham como avançar, porque ali estava o Rio Jordão, profundo, naquela época muito caudaloso e também uma correnteza muito forte. Então eles viam a terra prometida, viam a bênção, mas não tinham como apossar-se dela. Você já se viu nessa situação? Está perto da bênção, está perto da promessa de Deus, consegue ver, mas não consegue chegar lá. Não dá para avançar porque tem o Rio Jordão, não dá para voltar, tem o Mar Vermelho, não vai para frente, não vem para trás. O que fazer agora? Você já se viu nessa situação? Permita-me aquela que diz assim: se ficar, o bicho pega, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Às vezes na vida da gente é mais ou menos assim. A gente está sem saída, está perto da bênção, está próximo, está quase, mas tem um obstáculo na frente, algo difícil de transpor. Então foi neste momento que o Senhor se manifestou a Josué e lhe dá as instruções para fazer e para conquistar a bênção. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite, sobre os princípios espirituais, para ver as maravilhas de Deus acontecerem. Primeiro princípio: coloque Deus à sua frente. Josué capítulo 3, verso 3 diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Versículo 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. A arca da aliança representava a presença do próprio Deus. É como o próprio Deus estar ali presente. Representava também a aliança de Deus para com o seu povo, aquilo que Deus havia dito que faria. Por isso a arca precisava ir à frente, porque ela abriria todos os caminhos. Então, o primeiro princípio para ver as maravilhas de Deus. Você quer ver as maravilhas de Deus manifestas na sua vida? Coloque Deus à frente. Este é o primeiro princípio. Eu penso que nós temos perdido de ver o agir, o milagre, o manifestar de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós tomamos a dianteira, diante das dificuldades, diante das decisões, nós tomamos a dianteira.
A gente ora e parece que Deus demora, parece que Deus não age, parece que Deus não se movimenta. Eu não tenho tempo para esperar, eu não tenho tempo para aguardar. O que tem que fazer, a gente vai e vai fazendo. O ensino aqui é claro. Para ver as maravilhas de Deus, Deus tem de ir à frente. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele precisava tomar uma decisão. Eu disse o seguinte: quando a gente precisa fazer algo, a gente pede para Deus e Deus não se manifesta, não faça. Aguarde, aguarde. Porque muitas vezes a gente pede para Deus, não aguarda a resposta, vai fazer se dar mal. Algum tempo atrás um pastor estava aconselhando uma senhora, havia se casado, o casamento não estava bem, e ela dizia: pastor, mas antes de eu me casar, eu pedi para que Deus preparasse um marido para mim, eu orei, eu pedi para Deus, e deu nisso. E o pastor perguntou: e qual foi a resposta de Deus? Ah, pastor, eu orei, e apareceu ele, não sei, eu orei. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente pede para Deus, mas não aguarda a resposta. Se você está precisando do agir de Deus, ora e deixa Deus ir à frente. Deixa Deus caminhar à frente. Ponha Deus na sua frente. Porque Ele é a garantia das maravilhas, dos milagres. Não se adiante, não se precipite. Sabe aquele ditado? Aquele versículo que está no 5º evangelho? Nos 4 não tem, está no 5º, se não for nos 5º. Que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda nem falha, Ele tem o tempo dele. A gente pensa que fé é eu orar e pá, acontece na hora. Fé é você esperar o agir de Deus, o tempo de Deus. Acalmar o seu coração. Deixa Deus ir à frente. Enquanto não conduziram a arca, eles ficaram aguardando. Só depois que a arca foi que o rio foi se abrindo. E quando Deus vai à nossa frente, Ele abre os caminhos. E todas as vezes que nós tentarmos abrir os caminhos por nós mesmos, podemos nos dar mal. Então, o primeiro princípio para ver os milagres, as maravilhas de Deus é este: deixa Deus ir à frente. Coloca Deus à frente. Amém? Está bem claro? Segundo princípio, versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O segundo princípio para vermos as maravilhas de Deus é: santificai-vos. A santificação precede as maravilhas de Deus. Sempre que Deus deseja fazer algo no meio do seu povo, Ele exige santificação, vida purificada, vida bonita, vida limpa, vida coerente. Este é um tema que não tem se falado muito nas igrejas, porque não dá ibope. Mas nós e a igreja Ágape, pastor Alfredo, nós não estamos preocupados com ibope, estamos preocupados em ensinar a igreja a ver, a contemplar, a experimentar as maravilhas de Deus. E para que isso aconteça, o texto é claro: santificai-vos. Quando nos santificamos, nós nos candidatamos às maravilhas do Senhor. Aquele que tem uma vida santificada vai ver o agir de Deus na sua vida.
Santificar-se é separar-se para Deus, é vida longe do pecado, é o que o cristão deveria se empenhar em fazer, estar distanciando de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, que contraria a palavra de Deus, que contraria os princípios de Deus. É por isso que muitas vezes não vemos as maravilhas de Deus, porque não tem se preocupado em abandonar, em afastar-se, em deixar o pecado e tudo aquilo que contraria a vontade e os princípios de Deus. Então, se nós queremos ver e viver as maravilhas de Deus, nós devemos abrir mão do pecado. Constantemente examinarmos e verificar se tem algo na nossa vida que está desagradando a Deus e abandonar isso. Esse princípio ainda é verdadeiro. Quando nos santificamos, Deus vai à nossa frente e nós seremos vitoriosos. Josué capítulo 3, versículo 10 diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girazeus, os amorreus, os jebuseus e todos os outros zeus que constantemente se levantam diante de nós. É quando nós nos santificamos que Deus nos dá vitória diante daqueles que se levantam contra nós. Eu não conheço vocês todos, mas eu tenho certeza que constantemente levantam-se diante de vocês gente para fazer obstáculo, para fazer frente, para te peitar, para te confrontar. E aí você começa a sua vida de santificação. Nós estávamos conversando esses dias com uma irmã em Cristo, e ela no seu trabalho enfrentando dificuldade. O seu chefe, sei lá se era um heveu, um ferezeu, um gigazeu, sei lá quem era, mas estava fazendo uma oposição muito grande no seu trabalho, estava prejudicando. E esta irmã disse: olha, eu vou deixar o meu trabalho. Chegou até mesmo a comunicar ao chefe que deixaria o trabalho. Eu disse: você não deve fazer isto. Nós não fomos chamados para fugir. Nós não fomos chamados para sermos derrotados contra aqueles que se levantam contra nós. Bota o seu joelho em terra, ora ao Senhor, clama ao Senhor por justiça, santifique a sua vida. Semana passada essa irmã nos escreveu dizendo: sabe o que aconteceu? O patrão chamou aquele meu chefe e dispensou. E me chamou e disse: eu preciso do seu trabalho aqui. Sabe, queridos, muitas vezes, quando se levantam ferezeus, gigazeus, amorreus e tantos outros aí, a gente foge. Nós não podemos fugir. Santifiquemo-nos, coloquemos as nossas vidas diante do Senhor, e o Senhor é quem vai batalhar por nós e vai fazer maravilhas. A gente não precisa brigar, não precisa guerrear, a gente vai orar e Deus vai nos dar a vitória se nós nos santificarmos. Você crê nisto? O Senhor muitas vezes não faz maravilha nas nossas vidas porque nós nos acovardamos. Porque ao invés de santificarmos e colocar a nossa vida: Deus, tu sabes, o Senhor sabe, e eu santifico a minha vida. Quais os motivos pelos quais devemos buscar uma vida santa? Para obtermos vitória sobre os inimigos que se levantam contra nós e para vermos as maravilhas de Deus. Ou você está enfrentando inimigos que se apresentam diante de você, ou então prepare-se porque vão levantar inimigos.
Não tem jeito, de quando em quando isso acontece. E por isso nós precisamos ter uma vida limpa, bonita, coerente, santa diante de Deus, porque é Ele quem nos garante a vitória. Por que somos derrotados? Porque muitas vezes temos uma vida dúbia. Crente, mas com palavreado, com vestimenta, com atitudes, com negociatas, vive conforme todo mundo vive. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus, precisamos ter uma vida no altar, uma vida bonita, uma vida limpa, uma vida coerente. Santificai-vos, para que possamos ver as maravilhas de Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Quantas vezes, como Josué, precisamos de uma atuação miraculosa da parte de Deus? Sabe aquela história que diz, nessa situação só Jesus na causa? Tem muitas situações que nós enfrentamos, que é só Jesus na causa. Para isso, é indispensável a nossa santificação. Como obter a santidade? Em primeiro lugar, tenha uma vida regrada pela palavra de Deus. Faça dela o seu alimento espiritual diário. Leia a palavra, achegue-se à palavra, alimente-se da palavra. Isto é diário. Tenho uma Bíblia lá na minha casa, que já faz uns 6, 8 meses. Um irmão que foi a última vez, faz 6, 8 meses a última vez que ele foi à célula, e ele esqueceu a Bíblia dele lá. Está lá. Tem lutas terríveis, dificuldades terríveis. Se você quer uma vida de santidade, agende-se, programe-se. Eu tenho uma agenda na minha vida de leitura da palavra de Deus. O ano passado eu fiz o propósito de ler a Bíblia durante o ano todo. Eu não gosto muito daquela fichinha onde tem cada dia para você completar a leitura no ano. Mas foi uma bênção na minha vida, porque isso fez com que eu me disciplinasse. E antes de completar um ano, eu terminei de ler novamente a Bíblia Sagrada. E eu faço isso todas as manhãs, antes de sair da minha cama. Antes eu levantava, fazia higiene pessoal, tomava meu café para fazer a minha devocional. Só que eu me envolvia com tanta coisa e não dava certo. E de um tempo para cá, eu decidi, eu vou colocar o relógio para despertar 1 hora antes. E eu vou fazer isso antes de sair da minha cama. Levanto, lavo o rosto para espantar o sono, pego a Bíblia e começo a ler e a orar. Se você quer uma vida de santidade, tenha uma vida regrada pela palavra de Deus. Nós vivemos em tempos em que nós somos donos da verdade. Eu acho que isso não tem nada demais. Eu acho que os tempos mudaram. Eu acho que assim é melhor. O nosso acho só nos conduz para o pior. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e eternamente, e deu e dá e dará certo. Então, se você quer uma vida de santidade, não existe vida de santidade sem a palavra de Deus. Segundo, tenha uma vida de oração, de intimidade com Deus, de busca de Deus. É através dos nossos momentos de oração que nós entramos em intimidade com Deus e fortalecemos a nossa alma. Dedicando tempo. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor a sua família. Coloque diante de Deus os ferezeus, amoreus e a todos aqueles que querem
confundir a sua vida. É tempo de oração. Eu me lembro que logo que o meu tio-avô, o pai da minha sogra, Menaide, que também era meu tio, e ele ficou viúvo, ele ia para Cândido Mota e ele dormia no meu quarto. E eu deitava, ele punha o pijaminha dele e ficava olhando para a parede, e eu via a mãozinha dele e o pezinho dele também levantando. Eu virava para um lado, voltava e ele estava lá, em oração, citando nominalmente todos os seus filhos, filhas, noras, genros e netos. Se nós queremos vitória na nossa vida, nós precisamos aprender a dar tempo, a dedicar tempo para a oração. Sem oração não há santidade, e sem santidade não vê as maravilhas de Deus. Terceiro lugar, tenha uma vida de comunhão com os irmãos. Nós vivemos uma época onde as pessoas vão se decepcionando com algumas coisas que vêm e não deveriam existir, mas existe na igreja, e são chamados desigrejados. Dizem que creem em Cristo, que creem em Jesus, ama a Jesus Cristo, ama o noivo, mas não quer comunhão com a noiva. Eu não entendo. A igreja é a noiva de Cristo. E quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos, a bênção, a promessa do Senhor é que ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, queridos, isso que vocês fizeram hoje, parabéns, Deus abençoe. Não abandonem nunca a comunhão com os irmãos, o estar reunidos na casa do Senhor, porque eu sei, talvez para alguns, hoje foi difícil, a vontade era ficar em casa, mas eu creio que o fato de você ter vindo, ser alimentado, você vai sair daqui candidato a ver as virtudes, as maravilhas do Senhor. Deus está te abençoando, vai te abençoar, e você vai sair vitorioso, abençoado, em nome de Jesus. Aí você pode me perguntar, mas pastor, eu não preciso abandonar meus pecados, meus vícios, meus erros, não preciso mudar de estilo de vida? Sim, precisa, mas isso é uma consequência. É uma consequência de uma vida de entrega. É uma consequência de uma vida de oração. É uma consequência de um alimento da palavra de Deus. Quando nós nos oferecemos, quando nós oramos, quando nós começamos a ler, a meditar e a viver a palavra de Deus, automaticamente Deus vai trazendo para nós aquilo que o desagrada, e mais do que isso, Ele vai nos capacitando a abandonar tudo aquilo que nós não deveríamos fazer. Antigamente a gente evangelizava assim. Chegava num lugar e dizia, olha, você não pode ter essa imagem, você não pode ir naquele lugar, olha, você não pode fazer isto. Nós evangelizávamos dizendo não. Hoje aprendemos que nós evangelizamos dizendo, achegue-se a Jesus, entregue-se a Jesus, santifique-se a Jesus, porque é Jesus quem vai fazer o que tem de ser feito na nossa vida. Você quer ver as maravilhas de Deus? Quer uma vida vitoriosa? Então consagre a sua vida ao Senhor e abandone o pecado e as práticas passadas. Deus não faz maravilhas entre nós se não houver santificação. Isto é uma condição sine qua non para que a mão de Deus se estenda para abençoar e fazer maravilhas. Em primeiro lugar, coloque Deus à sua frente. Em segundo lugar, santifique-se. E em terceiro lugar, e eu vou parar por aqui, só mais este terceiro hoje. Fé
é a condição para vermos as maravilhas de Deus. No versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele não disse: amanhã Deus provavelmente fará maravilhas. Tudo indica que Deus fará maravilhas. Estou sentindo no meu coração que Deus vai fazer maravilhas. Não foram essas palavras, mas amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Sem dúvida, mas com muita fé. Deus vai fazer. Josué fala com segurança, fala com certeza, fala com convicção da atuação de Deus, porque ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Para pronunciar tais palavras, é necessário intimidade com Deus, conhecimento de Deus, convivência com Deus, experiência com Deus. Queridos, eu vou terminar. Quando vem esse tema, prepare-se para ver as maravilhas de Deus. E se eu perguntasse, quem quer ver as maravilhas de Deus, levante a mão. Ah, todos nós. E Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Deus de Josué está aqui. Pode ser que você esteja vivendo num momento assim, poxa vida, o que eu faço agora? O Jordão, o Rio Jordão na minha frente. O que eu vou fazer? Não tenho saída. Pode ser que você esteja vivendo neste momento que parece que não tem saída. Não dá para atravessar, não dá para voltar. O que eu vou fazer? Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: eu vou fazer maravilha no meio de vós. Eu vou fazer algo que você não imagina. Eu posso fazer isso. Para isso, eu preciso estar à sua frente. Não vá na frente não. Não vá à frente, não faça nada, que você vai se dar mal. Espera que eu vou à frente. E eu quero convidar você para nesta noite dizer: eu estou colocando Deus na minha frente. Estou colocando Deus na minha frente. Deus vai à minha frente. Senhor, por gentileza, toma a dianteira. Eu vou seguir o Senhor. Segundo lugar, é preciso que você tenha uma vida de santidade. Eu estou colocando a minha vida no altar do Senhor nesta noite. Estou colocando a minha vida no altar. Vou deixar aquilo que desagrada, porque eu quero ver as maravilhas. Terceiro lugar, eu vou exercitar a fé. Vou crer que o Jordão vai abrir e eu vou ver as maravilhas. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Pai querido, como nós precisamos de milagres, de maravilhas, do agir de Deus na nossa vida. Quantas vezes parece que o rio se fecha à nossa frente. Quantas vezes levantam os heveus, os ferezeus e tantos outros para se oporem diante de nós. Mas eu creio que Deus que abriu o Rio Jordão está aqui. Quero te pedir em nome de Jesus, vá à nossa frente, santifica-me diante do Senhor e dá-me fé. Se você está vivendo esse momento que o Rio Jordão está fechado à sua frente, você não vê saída. Se você tem enfrentado heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus, gente que se levanta contra você, e você entendeu os princípios,
e quer ver as maravilhas de Deus, eu quero orar por você. Quero orar por você. E você vai dar como que um passo de fé. Eu creio que Deus fará maravilhas. Você pode vir aqui à frente e eu quero orar por você, para que Deus realize. Vamos todos nos colocar em pé, para que Deus realize os milagres, as maravilhas, abra os caminhos e faça o que precisa ser feito. Eu vou orar por você. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus. Pastor Alfredo, pastora Thelma, aleluia, pode ficar aqui no meio, por favor. Oh Jesus, eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga para Deus agora. Ele sabe, mas conte para Deus qual é o mar vermelho, desculpe, qual é o rio Jordão que está fechando-se à sua frente. Qual é o obstáculo da sua vida? Conte para Deus. Conte para Deus qual é. Qual é? Qual é o seu problema? Lembre-se dos fariseus, dos jebuseus, daqueles que têm se levantado contra você. Coloque essas pessoas diante do Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Tu sabes. E agora diga no seu coração: eu estou colocando o Senhor à minha frente, vou me santificar e quero exercitar a minha fé, e em nome de Jesus tomar posse das maravilhas. Querido Deus, em nome de Jesus, Tu conheces a cada irmão e a cada irmã. Tu sabes que muitas vezes nós nos deparamos diante dessa situação do Rio Jordão fechando a nossa frente. Muitas vezes inimigos se levantam contra nós, mas nesta noite queremos dizer que nós cremos no Teu poder. No Teu poder. Senhor, vai à nossa frente. Consagramos a nossa vida diante do Senhor, e pela fé, nós abrimos os olhos para ver as maravilhas de Deus. Para ver as maravilhas de Deus. Para ver as maravilhas de Deus. Pode abrir os seus olhos. Olhe para o alto. Creia. Deus abrirá o Rio Jordão. Deus dará vitórias. Deus fará maravilhas. A honra e a glória será para Ele. E depois contaremos, anunciaremos, assim como conhecemos a história de Josué, vão conhecer a história da vida de cada um de vocês e das maravilhas realizadas em nome do Senhor. A quem seja dada toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória seja dada ao Senhor.